Há um hábito silencioso, quase invisível, que separa aqueles que apenas desejam dos que realmente conquistam. Não é algo que você posta nas redes sociais. Não é algo que gera aplausos imediatos. É, na verdade, um hábito doloroso, solitário e que muitas vezes faz você questionar a própria sanidade. É a capacidade de impor ao seu corpo e à sua mente uma rotina que eles rejeitam visceralmente, dia após dia, sem esperar recompensa imediata. Você sabe do que estou falando. É aquele momento em que a chuva cai lá fora, o frio penetra os ossos e a sua biologia grita por abrigo, por calor, por descanso. A maioria obedece a esse grito. A maioria se encolhe. A maioria negocia com o travesseiro e promete que amanhã fará o dobro. Mas aquele que carrega a semente da vitória dentro de si, olha para esse conforto como se fosse um inimigo mortal. Ele entende que ceder a essa pequena voz de autopreservação é o primeiro passo para o fracasso total. Esse hábito de fazer o necessário quando tudo dentro de você pede o supérfluo não é força de vontade, é uma decisão moral. É olhar para a mediocridade e sentir náusea. Se você não tem estômago para suportar o desconforto do anonimato e da preparação, você nunca terá ombros para carregar o peso da glória. O campeão não nasce no pódio. Ele é forjado no escuro, na repetição exaustiva daquilo que ninguém quer fazer. Você olha para a história, para os troféus, para a lenda e acha que tudo foi fruto de um dom místico, de um toque divino que dispensou o esforço humano. Isso é a mentira que você conta para justificar a sua própria inércia. Você prefere acreditar na mágica do talento do que encarar a brutalidade do trabalho. A verdade, nua e crua, é que o campeão é apenas um homem que recusou a oferta de ser comum. Ele é um homem que adotou hábitos que a maioria considera loucura, obsessão ou exagero. E você, sentado aí, no conforto da sua vida equilibrada, olha para esses hábitos com desdém ou com uma admiração distante, sem nunca ter a coragem de treziclós para a sua realidade. Você está na metade da vida. Os 30, 40, 50 anos chegaram. O tempo das promessas infantis acabou. Agora é a hora da verdade. O que você construiu? Quem você se tornou? Se a resposta não lhe agrada, não culpe o mundo. Culpe os seus hábitos. Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. E a mediocridade também. Você tem sido excelente em ser medíocre. Você treinou a sua mente para desistir. Treinou o seu corpo para a preguiça. Treinou o seu espírito para a reclamação. Desfazer essa programação exige uma violência interna contra o seu velho eu. Exige que você adote os princípios de quem viveu no limite, não por adrenalina, mas por dever. Antes de continuarmos, preciso saber se você está aqui apenas para se entreter ou se está disposto a iniciar uma guerra contra a sua própria fraqueza. Se você tem a coragem de assumir o compromisso de mudar a sua rotina e matar a sua preguiça, escreva agora nos comentários: eu escolho a disciplina. Não faça isso por mim. Faça isso para ver a sua vontade materializada em texto. É o primeiro passo para sair da passividade. E se você entende que este canal é um santuário de verdade no mundo de mentiras, deixe o seu like e inscreva-se. Isso ajuda a manter a mensagem viva. Feito isso, vamos dissecar os 10 hábitos, divididos em 5 blocos de construção de caráter, que transformam um homem comum em uma força da natureza. O primeiro bloco de construção, a fundação de tudo, envolve os 2 hábitos que regem o corpo e a mente. A preparação física como tortura necessária e a visualização
como antecipação da realidade. Vocês tratam o corpo como um veículo de passeio. Vocês comem o que querem, bebem o que querem, dormem mal e se exercitam apenas quando sobra tempo ou quando um médico assusta vocês. Vocês querem ter uma mente de alta performance num corpo de baixa performance. É impossível. A máquina precisa suportar a pressão da alma. O primeiro hábito que me separou dos outros foi tratar o condicionamento físico não como saúde, mas como sobrevivência. Quando você está a 300 km/h, sujeito a forças G que tentam arrancar sua cabeça do pescoço, o cansaço é o pai do erro, e o erro é o pai da morte. Eu corria até os pulmões queimarem. Eu levantava peso até os músculos tremerem. Não para ficar bonito na foto, mas para garantir que na última volta, quando todos estivessem exaustos e com a visão turva, eu ainda estivesse lúcido. A fadiga faz de você um covarde. Quando o corpo cansa, a mente negocia. Você precisa construir um corpo que não lhe dê permissão para desistir. Olhe para si mesmo agora. A sua barriga, o seu fôlego curto, a sua postura curvada. Isso é o reflexo da sua falta de respeito pela sua missão. Se você não domina a sua própria carne, como quer dominar o seu destino? O segundo hábito, acoplado a esse, é a visualização obsessiva. Antes de a borracha tocar o asfalto, eu já tinha corrido aquela pista 1000 vezes na minha cabeça. Eu fechava os olhos e sentia cada zebra, cada mudança de marcha, cada ponto de frenagem. Eu sentia o cheiro da gasolina, o calor do motor, a vibração do volante. Eu vivia o futuro antes dele acontecer. Você, ao contrário, vive reagindo. Você entra nas reuniões sem preparo, entra nas conversas difíceis sem roteiro, acorda sem saber o que vai fazer do dia. Você é um improvisador, e o improvisador é sempre vítima das circunstâncias. A visualização não é sonhar acordado, é um ensaio mental rigoroso, é prever o problema e já ter a solução engatilhada. É imaginar a chuva e saber exatamente onde buscar aderência. É imaginar a crise financeira e saber onde cortar gastos. Quando você visualiza o pior cenário e se prepara para ele, o medo desaparece. O medo é filho do desconhecido. Quando você já viveu a situação na sua mente, ela se torna familiar. Você precisa parar de ser surpreendido pela vida. Comece a pilotar a sua mente para que ela construa a realidade antes que a realidade atropele você. Esses dois hábitos, menos corpo blindado e mente antecipada, menos são o chão onde você pisa. Sem eles, você está flutuando no acaso. O segundo bloco trata do controle emocional e do foco absoluto. Aqui residem o terceiro e o quarto hábitos: o isolamento seletivo e a frieza emocional sob pressão. O mundo moderno é uma fábrica de histeria. Todos gritam, todos opinam, todos exigem sua atenção. Se você deixa essa barulheira entrar no seu capacete, você perde. O terceiro hábito que me fez campeão foi a capacidade de criar um túnel de silêncio. Antes da largada, no grid, com mecânicos correndo, torcida gritando, patrocinadores pressionando, eu entrava numa dimensão onde nada disso existia. Eu baixava a viseira e o mundo lá fora morria. Só existia eu, o carro e a próxima curva. Você não tem essa capacidade de filtro. Você é poroso. Você deixa o comentário do colega de trabalho estragar o seu dia. Você deixa a notícia ruim da TV tirar o seu sono. Você deixa a notificação do celular interromper o seu raciocínio. Você vive distraído, e quem vive distraído vive na superfície. A profundidade exige silêncio. Você precisa aprender a ser surdo para o
que não importa. Precisa aprender a dizer não para convites, para dramas alheios, para fofocas. O seu foco é a sua moeda mais valiosa. Se você gasta seu foco com lixo, sua vida será um lixo. Junto a isso, vem o quarto hábito: a frieza emocional. Não confunda isso com não ter sentimentos. Eu tinha sentimentos intensos. Eu sentia raiva, sentia medo, sentia euforia, mas eu não permitia que esses sentimentos pilotassem o carro. A emoção é um excelente passageiro, mas um péssimo motorista. Se você age baseado na raiva, você bate. Se age baseado no medo, você freia cedo demais. Se age baseado na euforia, você comete excessos. O hábito de separar o que eu sentia do que eu precisava fazer foi crucial. Quantas vezes você destruiu um relacionamento por falar na hora da raiva? Quantas vezes perdeu dinheiro por comprar na hora da empolgação? Quantas vezes desistiu de um projeto por estar triste num domingo à noite? Você é escravo das suas oscilações hormonais. O homem de verdade sente a emoção, reconhece a emoção, e então faz o que o dever exige, independentemente da emoção. É a capacidade de estar a 300 por hora com o coração a 200 batimentos. E tomar uma decisão milimétrica com a frieza de um cirurgião. Isso se treina. Treina-se respirando fundo antes de responder. Treina-se contando até dezembro. Treina-se calando a boca quando a vontade é gritar. Controle emocional não é reprimir, é canalizar. Use a raiva como combustível, não como direção. O terceiro bloco é sobre a excelência técnica e a humildade de aprender. Aqui estão o quinto e o sexto hábitos: a obsessão pelo detalhe microscópico e o feedback constante. Vocês vivem na cultura do mais ou menos. O relatório está bom, a casa está limpa, o trabalho está entregue. Para mim, bom era uma ofensa. O quinto hábito era a intolerância com a imperfeição. Eu passava horas com os engenheiros discutindo a pressão de um pneu, a inclinação de uma asa, a mistura do combustível. 1 milímetro na suspensão mudava tudo. Eu sabia que a vitória não estava nas grandes retas, mas nos detalhes invisíveis que a maioria ignorava. Você negligencia os detalhes da sua vida. Você não lê as letras miúdas dos contratos. Você não revisa o seu trabalho. Você não presta atenção na linguagem corporal da sua esposa. Você acha que os detalhes são chatos, mas são os detalhes que derrubam aviões e que destroem vidas. A mediocridade se esconde nas pequenas coisas. Se você não é fiel no pouco, nunca será colocado sobre o muito. A excelência é, na verdade, uma montanha de detalhes acumulados. Desenvolva o hábito de ser chato, de ser exigente, de revisar, de polir. O mundo está cheio de gente que faz o grosso. Seja aquele que faz o fino acabamento. Mas para ajustar os detalhes, você precisa do sexto hábito: a busca incessante pelo feedback, ou seja, a humildade de saber que você não sabe tudo. Eu era tricampeão, era considerado o melhor do mundo, mas eu ouvia o mecânico que limpava o chão. Eu ouvia o engenheiro recém-formado. Eu queria saber onde eu estava errando. Eu buscava a crítica, não o elogio. O elogio amacia o ego e cega. A crítica fere o ego, mas abre os olhos. Você foge da crítica. Você se ofende quando alguém aponta um erro. Você se justifica. Mas eu fiz isso porque... Mas não foi minha culpa. Essa postura defensiva é a âncora que prende você ao fundo do poço. Quem se justifica não cresce. Quem culpa os outros não evolui. Você precisa amar o erro, não para repeti-lo, mas para dissecá-lo. Onde eu falhei
o que posso fazer melhor. Essa mentalidade de eterno aprendiz é o que mantém o campeão no topo. No momento em que você acha que já sabe tudo, que já é bom o suficiente, você começou a morrer. A arrogância é o prelúdio da queda. Mantenha-se faminto por correção. Pergunte às pessoas ao seu redor: onde eu estou errando? E tenha coragem de ouvir a resposta sem abrir a boca para se defender. Engula o sapo, digira a verdade e mude. O quarto bloco toca na dimensão espiritual e ética. O sétimo e o oitavo hábitos. A fé prática, como alinhamento de propósito, e a integridade inegociável. Muitos de vocês olham para minha fé e acham que era uma superstição. Sena falava com Deus. Sim, eu falava, mas não pedia vitórias fáceis. O sétimo hábito não era usar Deus como um gênio da lâmpada, mas como uma bússola moral. A fé prática me dava a certeza de que eu não era apenas um pedaço de carne biológica pilotando uma máquina, mas um ser com propósito, com deveres e com uma responsabilidade transcendente. Você vive como se fosse fruto do acaso. E se você é fruto do acaso, nada importa. Tanto faz se você mente, se rouba, se trai. Mas se existe uma ordem superior, então cada ação sua é registrada. A minha fé me dava coragem para ir onde a lógica dizia: pare. Ela me dava a serenidade para aceitar o perigo. Você precisa resgatar essa conexão vertical. Não estou falando de religião institucional. Estou falando de saber a quem você serve. Se você serve apenas ao seu dinheiro ou ao seu ego, seu mestre é fraco e vai trair você. Se você serve à verdade, você tem uma fonte inesgotável de força. E isso leva ao oitavo hábito, a integridade, mesmo quando ninguém está vendo. No automobilismo, é fácil jogar sujo. Um toque sutil, uma manobra ilegal, uma violação do regulamento que ninguém percebe. A tentação de ganhar a qualquer custo é imensa, mas eu sabia que uma vitória suja não é vitória, é roubo. O hábito de manter a coluna ereta, de jogar duro, mas jogar limpo, é o que constrói o respeito. E o respeito vale mais que o troféu. Você tem vendido a sua integridade por muito pouco. Você mente no imposto de renda, você mente para o cliente, você mente para a esposa. Você acha que essas pequenas mentiras não têm custo, mas elas têm. Elas corroem a sua autoimagem. Lá no fundo, no silêncio do travesseiro, você sabe que é uma fraude. E quem se sente uma fraude não tem confiança para vencer grandes batalhas. A integridade blinda a mente quando você não deve nada a ninguém, quando a sua consciência está limpa, você olha nos olhos de qualquer um, você não tem medo de ser descoberto, porque não há nada a descobrir. A verdade é o escudo mais poderoso que existe. Pague o preço de ser honesto no mundo de canalhas. É um preço alto, mas a recompensa é dormir em paz e acordar com a dignidade intacta. O quinto e último bloco, o que dá sentido a todo o resto, envolve os hábitos relacionados ao tempo e ao legado, a responsabilidade familiar como combustível e a consciência da morte. Memento mori. O nono hábito foi entender que eu não corria apenas por mim. Havia uma nação, havia uma família, havia pessoas que dependiam do meu exemplo. O individualismo é uma doença. Vocês querem ser felizes sozinhos. Siga seus sonhos. Dizem. Eu digo, carregue sua cruz. A responsabilidade pelos outros não é um peso, é um lastro. É o que mantém o barco estável na tempestade. Quando eu estava cansado, eu pensava na alegria que eu poderia dar a um povo sofrido. Eu pensava no orgulho dos meus pais. Isso me dava uma energia extra que o egoísmo nunca poderia fornecer. Você precisa
parar de viver para o próprio umbigo. Um homem que vive apenas para si é um homem pequeno. Adote o hábito de fazer pelos outros, de ser o provedor, o protetor, a referência. Quando você luta por algo maior que você, o seu medo de se machucar diminui, porque a missão é mais importante que o soldado. E finalmente, o 10º hábito, o mais sombrio e o mais luminoso de todos: a consciência da morte. Eu sabia que podia morrer a cada curva. A morte não era um tabu, era uma companheira de pista. Saber que o fim pode chegar a qualquer momento não me deixava deprimido, me deixava urgente, me fazia não adiar nada, me fazia perdoar rápido, amar intenso, correr no limite. Vocês vivem como se fossem imortais. Vocês guardam a roupa boa para uma ocasião especial que nunca chega. Vocês guardam as palavras de afeto. Vocês adiam os projetos. Esse hábito de procrastinar vida é uma ofensa à morte. A morte vai chegar. Talvez em 2026, talvez amanhã. O que você vai ter feito? O 10º hábito é viver cada dia como se fosse o último, não no sentido de responsabilidade e hedonismo, mas no sentido de plenitude e dever cumprido. Marco Aurélio nos lembrava: você poderia deixar a vida agora. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Pare de perder tempo com bobagens. Pare de se ofender com besteiras. Pare de rolar a tela do celular, vendo a vida passar. Acelere. Olhe para esses 10 hábitos: preparação física brutal, visualização, isolamento seletivo, frieza emocional, obsessão pelos detalhes, busca pelo feedback, fé prática, integridade, responsabilidade pelos outros, consciência da morte. Não há segredo, não há mágica. Há apenas a aplicação feroz desses princípios. Você pode olhar para isso e dizer: é muito difícil. Sim, é. É por isso que existem poucos campeões e muitos espectadores. A arquibancada é confortável, mas ninguém lembra o nome de quem estava lá. A escolha está diante de você agora. Você pode fechar este vídeo e voltar para sua rotina de concessões, de preguiça e de desculpas. Você pode continuar sendo a vítima das circunstâncias, o homem do quase. Ou você pode decidir agora que vai incorporar 1, 2, 10 desses hábitos na sua vida. Não vai ser fácil, vai doer, você vai querer desistir. As pessoas vão chamar você de louco. Mas, lá na frente, quando você olhar para trás, verá que foi o preço da sua liberdade. Não seja um homem que passou pela vida sem deixar rastro. Não seja um desperdício de potencial. A pista está aberta, o motor está ligado, o tempo está correndo e a bandeira quadriculada vai baixar para você, quer você tenha completado a corrida, quer tenha ficado nos boxes. Saia dos boxes, enfrente a chuva. Busque a sua grandeza, não pelos aplausos, mas pela honra de saber que você não foi covarde diante do milagre da vida. Agora, levante-se e faça o que precisa ser feito. O silêncio acabou. A ação começa.